Olá pessoal, sejam bem-vindos, a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nós somos a TV Diário Sem Fim e no vídeo de hoje a gente vai estar contando para vocês, sobre as expectativas e a realidade de um imigrante aqui em Portugal, as expectativas que a gente criou, as expectativas que a gente teve e vamos contar aqui um pouquinho para vocês de como está sendo tudo isso. Então fique com a gente até o final desse vídeo, TV Diário Sem Fim está no ar. Bom, pessoal, o intuito desse vídeo, é sermos o mais sinceros possíveis, com vocês, contar tudo que a gente achou que seria, tudo que está acontecendo nesses últimos meses com a gente aqui em Portugal, até porque vocês sabem, a gente tenta trazer sempre a verdade aqui no canal, mostrar realmente o que a gente está passando na nossa vida, Sim, a gente na verdade procura ser o mais sincero possível, né? A gente, se olhar os nossos vídeos, nossos conteúdos, a gente tenta não forçar muito por causa de visualização, a gente tenta ser natural, né? Mostrar realmente o que está acontecendo aqui. A gente percebe muitos canais, né? Aí falando de Portugal, no nosso ponto de vista, assim, às vezes acaba forçando um pouco. Vocês vê a thumbnail ou o título do vídeo, você bem chamativo e quando você clica, né? Você vê o contexto de tudo, você vê que não é bem aquilo, né? Às vezes uns vídeos meio um pouco forçados, assim, Forçado. mais por causa de visualização, né? Sim. E a gente geralmente não. Acho que acaba fazendo sempre no natural. Tanto que a gente tá aqui nesse banquinho que a gente, na verdade, já fez vários vídeos aqui pro canal. É um banquinho que tem aqui perto de casa. A gente gosta de sentar aqui, às vezes, quando não tá tão frio, e ficar aqui conversando. E geralmente a maioria, alguns vídeos do canal sai daqui mesmo. A gente tá aqui conversando sobre algum assunto e a gente põe a câmera para gravar e contar um pouco para vocês também. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a expectativa, né? E a realidade que a gente está vivendo hoje aqui há quase Um um ano. ano em Portugal. Então, gente, tivemos que parar o vídeo e entrar aqui para dentro de casa porque a gente estava sentado, né, ali nos banquinhos, mas chegou um monte de gente, sentou do nosso lado, nos banquinhos do lado, e eles estavam falando muito alto, e tava misturando tudo, as conversas dentro do nosso vídeo, daí a gente resolveu vir terminar o vídeo aqui dentro de casa. Então, falando sobre as expectativas, que a gente tinha e como tudo ficou aqui depois que a gente veio, a gente já contou aqui em alguns vídeos que a gente acabou vindo para Portugal, né? Nós nos organizamos em 12 dias. Assim, a gente já tinha esse planejamento de vir para cá, né? O nosso intuito era vir depois de 2 anos do nosso planejamento e tal, até porque a gente queria vir bem preparado financeiramente, mas acabou que, devido a algumas situações, que a gente já contou, que aconteceram lá no Brasil, a gente acabou tendo que antecipar a nossa viagem aqui para Portugal. E aí, sobre expectativa, em relação a trabalho e tal, como eu já contei aqui para vocês também, eu já tinha procurado algumas coisas pelo LinkedIn e já vim com entrevista marcada, né? E assim, eu não tinha muita expectativa relacionada a emprego, né? Porque a gente acabou não pesquisando nada sobre. Então, tudo que eu aprendi aqui, e o Bruno também, né, amor? Sim. Sobre salário, valor, como receber, questões de conta de banco, tudo isso, a gente acabou tendo que aprender na marra. Até em relação à documentação também, né? Sim. A gente não imaginava que era tão. Na verdade, a gente quase tudo foi, a gente meio que foi tudo aqui, porque antes da gente vir, o que a gente pesquisou mesmo, assim, acho que foi uma das únicas coisas que a gente pesquisou foi a respeito da imigração, que a gente estava bem preocupado, né, com a imigração, então acho que foi um dos únicos Temas, né? assuntos, temas assim que a gente pesquisou e tentamos ver bastante vídeo para ver algumas dicas, né, ver como que funcionava a experiência de outras pessoas, né? Então a gente acabou focando mais nisso, porque a gente não teve muito tempo para pensar nos outros detalhes. Sim, e assim, a gente veio disposto, a trabalhar com o que tivesse pela Aparecesse, frente, sim. tanto que a gente aceitou realmente o primeiro emprego que surgiu para nós, a gente já acabou indo trabalhar. Foi bom, foi desafiador no sentido de que foram coisas que a gente não tinha costume de fazer e a gente não trabalhava também no Brasil, né? Eu em restaurante, o Bruno com limpeza. Sim. Então, assim, pra gente foi muito bom porque criamos experiências, foi o que nos manteve aqui em Portugal. E, assim, sobre a expectativa,
em relação a isso, a gente já estava disposto a topar o que viesse pela frente. Agora a gente vai falar um pouquinho para vocês também sobre a nossa expectativa em relação à moradia, né? A gente não imaginava que aqui só tinha prédios, essas coisas, que a maior parte das coisas são prédios. A gente já sabia que a gente ia chegar aqui e seria quarto, que a gente ia ter que alugar. A gente tinha a expectativa de ter um apartamento, mas assim. Mais pro futuro, né? Mais pro futuro, exatamente. Sim. A gente já veio pensando, já, na verdade a gente já veio com a certeza que a gente ia optar por, no começo, ficar em um quarto compartilhado, né? Porque ia ser muito mais barato, né? Até a gente se estabilizar. Até hoje a gente está morando num quarto, só que está sendo muito bom pra gente, a gente deu muita sorte nesse tempo que a gente está aqui. A gente, quando chegou, a gente ficou na casa num apartamento de um amigo meu e ajudou bastante. E depois a gente acabou vindo para cá. E a gente estamos super bem, né? Estamos gostando daqui. Mas antes de vir, a nossa expectativa, tipo, é aquilo que a gente falou. Praticamente a gente não tinha muito, né? A gente achava que... a gente já tinha ouvido falar um pouco que era caro. Sim, os valores. a gente não imaginava que seria tão caro. É caro. Tá, hoje em dia está muito mais caro, principalmente aqui nessa região de Lisboa. Os arrendamentos, assim, tanto para quarto ou até mesmo um apartamento só para você, tá mais caro ainda. Então, tem pessoas que têm sorte. Sim, tem muitas pessoas que dão muita sorte. Então vai muito depois que você tá aqui, né? Depois que você tá aqui, você vai conhecendo as pessoas, os lugares, e aí às vezes acaba surgindo uma oportunidade e você pega ela ali. Mas Para quem tá vindo, né, se fosse uma dica pra gente dar, a gente, tudo que a gente conseguiu, muitas coisas em relação ao trabalho, casa e tal, foi referente a indicações de amigos nossos. Se fosse para dar alguma dica sobre isso, façam as coisas com calma, primeiramente, de preferência com alguém que vocês confiem. Sobre valores, não feche com qualquer pessoa, não pague antecipadamente, só depois de ver estar com a chave. Sim, porque principalmente nessa época agora que tá chegando do verão, acontece muito golpe com arrendamento, né? A gente já viu conhecidos nossos que chegaram aqui depois da gente que já levou golpe. Sim. A gente vê na internet direto pessoas também que levam golpe, fazendo tipo essa parte de arrendamento, Sim. né? Porque tem gente que fica com medo e já vem já com o quarto do Brasil alugado. Não é errado, né? Sim. Mas desde que seja com alguém que você conheça. Sim, porque a gente sempre aconselha, né, a pessoa não pagar nada até estar dentro, né, do apartamento, porque é um dinheiro que vai fazer falta vai se fazer você bem perder. falta, porque além de ser caro, né, geralmente você quando você chega, você tem que dar um calção, 2 calção, às vezes adiantado, então é um prejuízo bem grande, assim, tem que ficar bem esperto. E as pessoas se aproveitam disso, né? Porque as pessoas querem vir pra cá, preocupação, né? Aquele desespero de achar um lugar logo pra morar. Então, quando ela vê uma oportunidade, às vezes, entre aspas, fácil, né? Ou barata, desconfiem, né? E pesquisem bem, porque tá acontecendo bastante caso de golpe aqui também, a respeito de arrendamento. Eu acho que de toda a preocupação, assim, que a gente teve e que a gente vê as pessoas tendo, é quarto. Ter onde morar. Porque trabalho, né, gente? E aqui tem muito trabalho. Falando um pouco do trabalho, a gente vai falar um pouco... A gente já falou, né? A respeito da expectativa? Sim, mas sobre escolher trabalho, isso que você ia falar? Não, eu ia falar, tipo assim, antes da gente vir, a gente, confesso que eu fiquei com um pouco de frio na barriga, assim, a gente achou que não ia ser tão fácil arrumar emprego. A gente achou que a gente ia demorar um pouco, sabe? Pelo fato de a gente não conhecer muito, não saber onde procurar de uma forma mais eficaz, assim, então a gente achou que ia ser bem complicado, só que foi ao contrário disso, né? Sim. Tipo, na primeira semana nossa aqui em Portugal, a gente já conseguiu trabalhar, arrumar emprego, nem conseguimos trabalhar. Então, vai muito também da experiência de cada um. Sim. O que a gente está falando aqui é um pouco do que aconteceu com a gente, possa ser que se você vir para cá, aconteça diferente. Mas sobre não escolher, você enfrentar o que tiver ali, gente, aprender. Uma dica que a gente deixa também a respeito de trabalho é isso, né? Não escolher muito no começo, tentar pegar qualquer oportunidade que aparecer, mesmo que não for na sua área, você tentar se esforçar aí e se superar aí, tentar se manter no emprego, né, para você conseguir se estabilizar. Daí, Sim. Com o tempo, você vai procurando coisas melhores, coisas que te agradem mais. Sim.
E agora, referente à saúde, né? Assim, graças a Deus, a gente não precisou usar. Sim, Apesar que quando eu cheguei aqui eu já fiquei doente, lembra? A gente já teve que ir pra farmácia comprar remédio e achava super barato, né? Hoje a gente vê que é um pouquinho caro. Mas, assim, sobre saúde também, a gente não fazia a mínima ideia como de funcionava, como né? funcionava. Eu, assim, a gente tinha um amigo, a gente tem, na verdade, um amigo que mora na Inglaterra, e, assim, muitas coisas, assim, a pessoa tem que pagar. Aqui não é muito diferente. Sobre saúde, quando você não tem o número de utente, que é como se fosse aquela matrícula do SUS, se você chamar uma ambulância, é 110 euros, só pra ambulância poder te buscar, te levar ali no hospital. Tipo, é rápido o atendimento, eles vão tratar você normal, só que você pode ter certeza que se você não tiver esse número, vai chegar um boletim na sua casa ali. E é certeza que eu já tive duas amigas que passaram mal no trabalho e chegou o boleto para elas pagarem de acordo com o NIF delas, né? O endereço que elas tinham cadastrado. Então, assim, tem postos de saúde, né? A gente sabe que em caso de gravidez, assim, algumas doenças tipo Covid e tal, essas coisas, eles acabam dando esse número de utente para você, assim, sem nenhum esforço. Mas nós sabemos que é um pouquinho complicado. A gente não precisou usar, então a gente não tem muita propriedade de falar assim, a gente vai fazer, é difícil, não é. Mas, assim, eu sei que as minhas amigas que não tinham o número, elas pagaram super caro no atendimento quando precisou. Sim. E um pouco da expectativa a gente imaginava que poderia, que acho que Que ia ter que seria. pagar mesmo. É, sim, mas que também o atendimento, né, e as coisas seriam um pouco melhor que no Brasil, né? No Brasil, essa parte de atendimento médico, assim, é bem complicado se você não tiver um convênio. Até se você tiver um convênio mesmo, mesmo assim ainda é bem complicado para Sim. você ser atendido lá. É super cheio. Infelizmente, não são todos os convênios que têm um atendimento bom, que cobre várias coisas, né? Às Sim, vezes você hoje tem em que dia pagar. o SUS, né, tá melhor que os convênios, né? Sim, então é um pouco complicado. E aqui, graças a Deus, a gente não precisou usar ainda. Ficamos, a Jana, como ela disse, ela pegou meio que um resfriado. Acredito que foi mais por causa da mudança, né, do, Uhum. do clima, né? A gente saiu de um lugar para outro. Acho que isso, às vezes, pode ser que Tem afetado um pouquinho. sim. Mas, por outro lado, graças a Deus, a gente não precisou ainda usar o sistema de saúde daqui de Portugal. Uhum. Então, agora vamos falar um pouco sobre, né, a respeito do salário, né, a respeito de dinheiro. Antes da gente vir para cá, na verdade, a gente, como a gente disse, né, não deu tempo mesmo, a gente não pesquisou nem exatamente quanto que era o salário mínimo daqui. A gente tinha uma noção que Seria um não, pouquinho melhor, né? que seria bem melhor que no Brasil, mas a gente sabe, a gente já tinha também uma noção de que era um dos salários mínimos mais baixos aqui da Europa. Mas, enfim, quando chegamos aqui, a gente, no começo, a gente comprou muita coisa assim que a gente não tinha costume de comprar muito no Brasil, porque era muito caro, e algumas coisas que era até um pouco meio difícil de achar. Sim. Daí, quando a gente chegou aqui, confesso que a gente gastou muito com o mercado, assim, coisas que hoje em dia a gente já não gasta Uhum. mais. Mas nos primeiros meses, assim, nos primeiros dias, a gente abusou um pouco, compramos um monte de coisa, né, Sim. resumindo, né, Comeu demais. que a gente Fez tinha a festa. vontade de comer muito mesmo lá no Brasil, só que a gente acaba pegando certas coisas uma vez por mês, de vez em quando ali, porque é um pouco mais caro, né? E aqui a gente viu essa liberdade de a gente poder comprar algumas coisas assim com um pouco mais de facilidade. Porém, no decaminhar do tempo, assim, a gente foi percebendo na verdade, o valor real do dinheiro aqui. Né? Sim. No começo a gente estava um pouco achando, é tudo muito barato, tudo muito barato. Realmente, é um pouco mais barato, só que você começa a passar o tempo, você começa a ver que, tipo, 10 euros você consegue fazer muita coisa. Tem mais cautela, né, com Sim, o você tempo. começa a ter um pouco mais de cautela. Então a gente começou a administrar melhor o nosso dinheiro. Com certeza, assim, nos ajudou muito, né? Hoje em dia a gente já não gasta tanto igual a gente gastava no começo. A gente tem um pouco mais de disciplina nessa parte. É verdade. Assim, essa relação assim com o dinheiro aqui é muito doida, porque você chega, a gente fica deslumbrado. Também muitas pessoas acham que vai vir para Portugal e ficar rico. Essa não Sim. era a nossa expectativa. Por É, a mais que a gente gente, queria ter uma vida sim, a melhor, gente né? sabia que a gente ia ter uma vida melhor, a gente já tinha noção disso. Se nada desse errado, a gente não conseguir trabalhar ou qualquer coisa parecida, a gente já sabia que ia ser um pouco melhor. Sim. E foi realmente o que aconteceu. Está sendo muito bom para nós essa experiência, principalmente nessa parte financeira. A gente
tipo assim, tem muitos amigos nossos que devem imaginar, a gente às vezes recebe alguns comentários, algumas mensagens, né, nas nossas redes sociais, e algumas pessoas acham que a gente está aqui, tipo, nadando no Reinando. dinheiro, reinando, mas não é bem por aí. Estamos vivendo melhor, porém, trabalhando, né, batalhando ainda, é o nosso primeiro ano aqui em Portugal, né? A gente não estamos juntando dinheiro, não estamos mandando dinheiro para o Brasil, né? Estamos sendo bem sinceros, tudo que a gente estamos recebendo, a gente estamos, na verdade, investindo nas É. nossas coisas aqui. A Jana está estudando ainda, né? Então A gente tem coisas do Brasil que a gente paga a gente também ainda ainda. continua pagando um monte de coisa que a gente já devia aí no Brasil. Isso também foi uma coisa que está ajudando bastante, né? A gente receber em euro e Sim, pagar, né? tá sendo super fácil, Para né? pagar as contas do É, a Brasil. gente não sente tanto, né? Sim, a gente até fez um vídeo, né, falando sobre isso, só vocês olhar, procurar aí no canal, né? Como que é pagar as contas do Brasil, né, em reais, só que recebendo aqui em euros. Então, tá sendo bem da hora mesmo nessa parte, assim, facilitou Financeira, né? bastante. Não é ludibriando, né? Porque tem muita gente que fala, mas passa dificuldade, isso e aquilo. Não, gente. Aqui a gente tem semana que a gente tá ótimo, tem semana que a gente tá com problema como todo Não mundo. é porque a gente está aqui em Portugal, ou seja, em qualquer lugar, você sempre vai ter os seus problemas. Não é porque Sim. você mudou de país que você não vai ter mais problema. Às vezes até piora. Acho que A não sei se, distância, não acho que a sei. distância de outro não está perto para poder resolver, então acaba ficando um clima mais pesado, assim, Sim. nessa parte. Continuando também essa questão de poder de compra em relação a valor e tal, é uma coisa, né, que realmente a gente consegue aqui usar o dinheiro em euro e comprar as coisas à vista. Realmente tem essa facilidade. Às vezes, se você converter, tem coisas aqui que saem realmente mais barato. A gente prefere não converter, né? Porque se você ganha em euro, você paga em euro. Sim. Mas ainda assim, às vezes tem coisas que a gente converte assim na curiosidade e ver a diferença. Só para a gente ver a diferença mesmo, como Aham. se fosse no Brasil. Porque, na verdade, no começo, quando a gente chegou, a gente até acabava convertendo um pouco do dinheiro, só para. Era um costume, né? Acho que todo brasileiro que chega aqui, quando vai comprar as primeiras coisas, fica convertendo pro real. Mas depois que a gente passou a trabalhar aqui e receber em real, a gente meio que parou com isso. Às vezes, hoje em dia, a gente converte alguma coisa assim, só para a gente ter uma noção, né, de quanto que uma pessoa pagaria lá no Brasil e quanto que a gente está pagando aqui. E assim, uma coisa que na verdade eu acho que foi o que mais impactou sobre essa expectativa e realidade é o quê? Família. A gente Sim. já morou longe, vocês sabem que a gente mudou de cidade, ficamos 2 anos em Maragogi, longe da nossa família, mesmo estando no mesmo país. E assim, gente, é muito fácil, muito lindo a gente falar pra nós mesmos, a gente vai aguentar, é pouco tempo, Sim. depois eu vou ter dinheiro, vou visitar, enfim. Só que assim como em Maragogi, aqui, morando em Portugal, a gente perdeu, né, pessoas que a gente conhecia, que eram próximas de nós, e foi acho que até pior, o baque muito pior, porque você já começa a imaginar mil e uma coisas, como eu disse, tem semanas que a gente não tá tão bem, então Sim. a gente já sentiu vontade de voltar embora pro Brasil, então isso que é uma coisa assim que se você tá pensando em vir, já se prepara, mas se prepara mesmo para ter uma mentalidade muito forte, porque não vai ser fácil, aqui as coisas não são fáceis, não é esse mar de rosas que todo mundo conta, e você vai precisar enfrentar os desafios e olhar lá pro Brasil, pra sua família, para situações que estão acontecendo e tentar seguir em frente aqui, entendeu? Sim, até deixamos esse assunto por último, né, a respeito da família, assim, porque eu acredito que para nós, assim, é o assunto, assim, tipo assim, é o ponto mais importante, assim, né, e mais difícil também de lidar aqui em Portugal. E a gente fala sempre sobre isso, Sim, sempre, todo sempre, dia a sempre. gente está sempre tendo que trabalhar a nossa mente psicologicamente, porque é bem complicado. Tipo, eu tenho minha avó, eu tenho meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meu filho que está ainda no Brasil, né? E a saudade tem dia que aperta muito mesmo. E é bem difícil. Como a Jana disse, né? Várias vezes a gente já pensou em voltar para o Brasil, só que às vezes daí a gente para pensar, né? A gente começa a analisar. Infelizmente não tem muito o que a gente fazer, sabe? A gente está ainda no processo de documentação. É o Não seria. começo, né? Sim, a gente precisa pelo menos pegar a nossa documentação, né? Todo mundo, a Jana já está com a residência dela, a minha acabou dando algum problema nessa residência automática, mas a gente está aí esperando, né? Ver se dá tudo certo, para ver se a gente consegue dar um pulo no Brasil, né? E visitar os nossos parentes, né? Matar um pouco da saudade. Sim. A minha mãe acabou já vindo aqui, né? De surpresa me ver. Eu já publiquei nos stories do Instagram. Inclusive, se vocês não seguem nós,
já vai lá seguir, né, na TV Diário Sem Fim, lá no Instagram. Sim. E também, gente, já se inscrevam aqui no canal também, compartilhem o vídeo para alguém que vocês conhecem, que tá pensando em vir para Portugal, né? E para não ficar muito longo esse vídeo, a gente vai acabar finalizando ele. A gente resolveu trazer realmente a nossa situação neste momento. Também a gente já tinha feito esse vídeo, acabou que ele ficou muito longo e a gente resolveu gravar ele novamente, porque ele é um vídeo bem importante, né, para quem tem a vontade de vir aqui para Portugal. É isso, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né? Como a gente Comenta aqui sempre no diz. vídeo pra gente responder vocês. A gente demora um pouco para responder porque já tá chegando bastante comentário, mas a gente sempre dá uma atenção, lê todo e tenta, né, tá respondendo todo mundo. Então, gente, é isso. TV Diário Sem Fim Está no ar. Gente, hoje levei aqui para tirar o dinheiro, né? Pra gente trocar por euros. Vamos ver aqui quanto que nós vai conseguir sair desse lugar aqui hoje. Meu Deus, tô até com medo. Olha a Jana ali, ó.